Amém. Pode tomar seus lugares, por favor. Quero cumprimentar todos vocês esta manhã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, em primeiro lugar, pedir a vocês que não levem em conta a minha voz hoje, porque na terça-feira em Porto Alegre estava 29 graus. E quando eu fui para o aeroporto, na quarta, estava 6 graus. Então foi uma oscilação muito grande, e ali me começou uma faringite. E além de pregar aqui na sexta, ontem 3 vezes, então tenho tido muitos problemas durante a noite. Aqueles que nunca ouviram o som de uma taquara rachada, podem ouvir hoje, né? Você já ouviu o som de taquara rachada? Mais ou menos. Então experimente ouvir. Quando a taquara rachada pega uma na outra assim, e dá aquele som esquisito. Eu estou com a minha voz assim. Quero fazer algumas considerações antes de começar a lhes trazer a palavra de Deus. Primeiro, em relação ao Bispo Ximenes, que sempre me trata com muita deferência, mas eu não sou tão merecedor assim, porque eu puxei tanto a orelha dele, não é? Mas ele, sabe aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas um voltou, e ele é sempre um homem que tem me honrado e tem me abençoado. Ele me honra em toda parte. Então vocês têm aqui um bispo que honra aqueles que ajudaram, que nunca esquece daqueles que estenderam o braço de misericórdia sobre a vida dele. Segunda consideração é sobre o grupo de louvor, a igreja, especialmente a igreja. Eu estou acostumado a ir nos cultos e fica o dirigente de louvor sempre manuseando todo mundo. Agora senta, agora levanta, agora te dobra o joelho, agora levanta as mãos. Mas eu notei aqui, Carmencita, que a congregação levanta as mãos espontaneamente. Ninguém pede, levante as mãos. Vocês levantam as mãos espontaneamente. Isso mostra o quanto o coração de vocês está afinado com Deus. Muito afinado com Deus. A terceira consideração é que sobraram alguns livretos que eu trouxe para o seminário, a missão do Espírito Santo na Terra, e eu não quero levar nenhum. De volta tem 30 ainda lá na livraria. Esse é um livretinho que custa R$10, é o tema que eu abordei, alguns dos temas que eu abordei aqui no congresso, sobre a missão do Espírito Santo na Terra. Eu fiz esse livreto, mandei para a gráfica só para trazer para cá. Então não quero levar de volta, não é? Está muito bom assim. E tenho sempre que posso, domingo de manhã, assistido os cultos aqui da Recon pela internet. Então já estou acostumado com as pregações aqui, viu? Do Pedro, do Ximenes, do Tércio, né? Esses dias estava ouvindo o Igor também, pregando. Então sempre pela manhã, só estou em casa, eu já ligo no YouTube. E o meu filho lá em Bagé, no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, é fã de vocês. Ele assiste tudo que é culto, não é? E aí ele vai me dizendo a novidade. Quem é que está pregando? Não sei o quê. Então, ele conhece todos vocês aqui, apesar de que vocês não o conhecem. Ele assiste com a esposa em Bagé, onde ele trabalha na Universidade Federal. E de vez em quando eu vou dar uma pigarreada, tá? Vocês não levam em conta? Essa pigarreada normal aí. E também, sempre que eu venho aqui, tem uma vestimenta para mim. Porque tem alguns pastores baixinhos, como eu aqui, né? Essa aqui é do reverendo Joãozinho, meu homônimo. Que agora não sei do pastor Josué de quem era aquela alva ali. É? Tá bem. Então, a mensagem de hoje é sobre Atos 2, de 1 a 4, que já foi lida a palavra, mas eu vou me deter numa frase apenas. De repente, veio do céu um som. O resto aqui é consequência, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Não é um vento
Porque o vento não enche, o vento entra naquela porta e sai por aquela. O vento passa. Mas foi um eco, um som. E a palavra grega ali é eco mesmo, né? No grego é eco. Foi um eco. E um eco tão estrondoso que toda a cidade de Jerusalém ouviu. Mas por que toda a cidade de Jerusalém ouviu? Porque naquela época o som se propagava com muita facilidade. Não havia barulho. Quando eu estava lendo esse texto, acho que uns 2 anos atrás, chegou às minhas mãos um livro chamado Afinação do Mundo. Especialmente quem é músico deveria ler, você acha nas livrarias ou na internet. Afinação do Mundo, um livro de Murray Sheffrey, não é? E ele começa a falar do som do universo, desde os primórdios da criação até a era industrial, 1760. Então ele fala que, neste seu livro, que até a era industrial, os únicos sons que se ouviam na terra era o som da bigorna, ferreiro trabalhando, era o som do mugido das vacas e do gado, do balido das ovelhas, era o som do lavrador no campo, que aquilo se estendia por toda parte. E você sabe, quando você lê a Bíblia lá no Antigo Testamento, Davi está numa montanha, Saul está na outra, tem um vale entre eles, e um fala com o outro. Não é? Nesse mesmo período, logo que estava começando a era industrial, quando você lê George Whitefield, você lê John Wesley, eles pregavam para 10.000 pessoas sem sistema de som, porque não tinha problema, todo mundo ouvia. No Novo Testamento, Jesus também pregava, e para usar o mar como acústica, ele entrava num barquinho, e o mar serve de acústica e traz o som para a terra. Jesus era muito inteligente, não é? Ou estava no lugar mais alto. Os nossos púlpitos de antigamente, de nossas catedrais, tinha aquela escada, onde era só para a pregação da palavra de Deus, que não havia sistema de som. Lá de cima você enxergava, a sua voz ecoava, todo mundo ouvia. Mas depois da era industrial, 1760, a coisa degringolou. Porque aí começaram a se ouvir o sonido do apito da fábrica, o sonido do trem, não é? O sonido dos navios no porto. E numa sociedade que não tinha praticamente som, agora entrou um novo som, mas um som terrível, que se perpetua até hoje. Eu estou ali no quarto do International Palace, não é? E apesar de que estou meio lateral da praia, mas às vezes à noite você está sempre ouvindo, até a madrugada inteira, alguém passando com o carro, buzinando, gritando, porque a cidade é assim, é muito barulho. E o ponto que eu quero chegar é que o som do Espírito Santo precisa ser ouvido novamente. Mas nós não ouvimos mais o som do Espírito Santo, porque tem muito barulho. Acho que por isso que os pentecostais oram bem alto, porque Deus tem que gritar com eles, né? Todo mundo ora junto e Deus grita com eles, né? Já os episcopais não podem ficar em silêncio, Deus fala baixinho, todos vocês ouvem aí. C.S. Lewis, quando ele escreveu, foi publicado no Brasil, a primeira série de livros dele, que era O Menino, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Depois tudo foi incluído no livro Nárnia, na série Nárnia. Ele começa a contar como no início da criação ecoava uma música. E ele disse assim: enquanto o som ecoava, as coisas cresciam, as árvores cresciam, o universo florescia. Isso é C.S. Lewis, que morreu em 61, contando, ele era um grande escritor,
era amigo do J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Aliás, foi o Tolkien que levou C.S. Lewis a ter uma experiência com Cristo. E ele, naquela série maravilhosa que todo adolescente gosta de ler, e adulto também, não é? Diz que Aslan é o leão. Aslan, ele proferiu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. Era um chamado para que todos obedecessem a ele. Quando você olha o livro de Atos, você se depara, de repente veio do céu um som. E o Senhor tem falado muito para mim nesse texto. Eu comecei a meditar nesse texto. Até que ponto meus ouvidos estão tapados? Os compositores de hoje, que compõem cânticos, e compõem cânticos no meio do barulho, já viram as músicas modernas hoje? Mas quando você ouve lá do passado, as músicas de Beethoven, você ouve as músicas, especialmente Beethoven, ou você ouve Handel, não é? Eram músicas maravilhosas, porque eles se inspiravam no som da natureza. Hoje os músicos se inspiram nos sons dos carros. Já viu a bateria? A bateria faz um barulhão desgraçado. Já viu os músicos, quando ele trina aquela guitarra dele? Que som que ele está tirando? É o som que ele ouve aí todo dia. Não temos quase não temos mais o som acústico. O Asaf gravou anos atrás, Asaf Borba, esteve aqui exatamente há um ano atrás conosco. Asaf Borba escreveu, ou traduziu, um cântico da língua inglesa, dos americanos, e ele escreveu: sobre a terra o novo som, uma voz nova a soar, uma perfeita melodia de louvor, anjos a cantar, com poder a proclamar. Posso ouvir os céus rompendo em louvores a Deus. Aí o poeta que escreveu esse cântico pergunta: podes tu ouvir? Ele pergunta: podes tu ouvir o som que vem do céu, do trono de Deus, proclamando glória e aleluia ao grande rei? O poeta, ele está ouvindo Deus. Você lê, por exemplo, Isaías, Jeremias, especialmente Isaías, que o livro dele é cheio de poesias. Isaías é um livro cheio de cânticos, e você percebe que ele está ouvindo a Deus. E ali, a multidão de Jerusalém diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Essa língua é uma língua sonora, é uma melodia cantada, que aliás é própria do português. A nossa língua portuguesa é uma melodia cantada, não é? Desculpe, minha voz ficou um pouquinho pior aqui, né? Mas já vai melhorar. Como é que vocês me aguentam, eu não sei. E aqui quando diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, existem certos fatores, e eu quero tocar neste ponto aqui, que nos impedem de ouvir a voz do Espírito. Nós vivemos numa sociedade tecnológica, acumulada de informações. Primeira coisa que você deve fazer de manhã já é ligar o seu celular e abrir o WhatsApp, ou ir para as redes sociais, para ver o que está acontecendo. Não me diga que não é verdade, que o celular faz parte do seu corpo humano agora, né? Você faz tudo com ele. E o celular pode ser bom e pode ser escravizante. Ele nos escraviza.
Aí você vai orar, você nem desliga o seu celular. Aí você está lá, Senhor, meu Deus, plim, 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 plim. Quem será? Deus não é, eu lhe garanto. Não é o Espírito Santo, eu lhe garanto. Deixa lá. Deixa lá tocando. Bota no silencioso. Então existem dois fatores, um interno e outro externo, que eles se cruzam entre si. Esse fator interno, primeiramente, é o nosso espírito agitado. Nós somos irrequietos. Nós não tiramos tempo, por exemplo, para meditar na palavra de Deus. Você já observou que quando você separa um tempinho para oração, digamos que você separou 5 minutos. Naqueles 5 minutos, você se lembra de tudo que tem que fazer. E você nem ora mais. Já notou isso? Quantos já perceberam isso? Seja sincero, como eu. Se eu vou orar, logo vem à minha mente tudo que eu tenho que fazer. Não é que é coisa do diabo. Não é do diabo, não. É natural. A sua mente começa a repousar. Você começa a ter o seu espírito descansado. E aí começa a se lembrar de tudo. Então, quando este espírito agitado nos perturba. Eu me lembro que em 1977, eu fiz uma viagem para um lugarzinho no Goiás chamado Rubiataba. Ficava a 45 quilômetros longe da BR, era uma estrada de chão na ocasião, norte de Goiás. E fui lá porque havia um grupo de missionários americanos, os Walkers. E os Walkers começaram uma igreja lá com seus 5 filhos. O velho já morreu, os filhos estão em Americana, em Jundiaí. Mas eles me convidaram para pregar lá na igreja começada deles, em 77. E ele morava numa chácara, sem luz elétrica. Sem luz elétrica. E ele não tinha carro, aquele americano, ele andava de carroça. Então, depois do culto, subia na carroça, ia para casa, onde ele arrumou um quartinho. Meu quartinho era longe da casa principal, assim, onde ele construiu um prédio e botou a biblioteca. Só que no fundo tinha um galinheiro. E do lado um pé de abacate. Então, me lembro que a primeira noite eu não consegui dormir. Por causa do silêncio. Silêncio não me deixava dormir. E eu varei a noite acordado. Fui para a biblioteca, fui ler. Aí o galo aqui dos fundos cantou. Um outro galo cantou lá e respondeu. Aí fazia todo o circuito, né? Parecia Samuel fazendo o circuito lá pelas cidades da Bíblia. E voltava para esse galo de novo. E eu comecei a ouvir um ruído de água. Eu perguntei no outro dia, tem algum ribeiro, algum riacho aqui perto? Ah, sim, a 500 metros daqui tem um córrego. Eu ouvia o córrego. E ali Deus falou comigo, teu espírito é muito agitado. Porque eu comecei a descobrir que agora eu precisava de ruído para dormir. Eu preciso de um ruído para abafar o ruído. Ou você não faz assim? Liga o ventilador ou liga o ar-condicionado para tapar os demais ruídos. Então você vive no meio, nós vivemos no meio do ruído. E é interessante que o ruído não nos perturba, mas o silêncio perturba. Porque não estamos mais acostumados com o silêncio. Eu me lembro quando eu era pastor da Assembleia de Deus em Porto Alegre, e a Assembleia de Deus era muito barulhenta. Muito barulhenta. Né? A gente começava a orar, tinha que ter aquele sininho para bater aqui, para todo mundo parar, não é, Pedro? A gente...
Por que tinha um sininho de escola no púlpito? Blém, 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 para os irmãos parar de orar. Porque senão todo mundo ia orando junto até tarde. O culto tinha que continuar. E eu decidi mudar a liturgia da igreja e pedir aos irmãos que fizéssemos 1 minuto de silêncio em adoração. Olha só o que está vindo para mim aí. Chá quente. Hein? Nada. Obrigado. Eu pedi aos irmãos, enquanto o órgão está tocando, vamos ter um momento de meditação em silêncio. Você acha que durava 1 minuto? 10 segundos, um ficava assim. Daqui a pouco, você conhece a Assembleia de Deus, né? E eu posso falar porque eu sou membro da Convenção das Assembleias de Deus hoje. E não tinha jeito de fazer aquele povo meditar, estar diante de Deus. Porque eles gostam do barulho. Gostavam do barulho. Então, esse fator interno de espírito agitado que tem no mundo, tem na igreja. Não sei se vocês às vezes observam, vocês talvez se visitam algumas igrejas, e eu falo muito isso para os músicos, quando eu vou a algumas igrejas, a gente começa, o povo, vamos supor, na quarta-feira, na terça-feira, tem aquele culto, aí o povo vem do trabalho, cansado, ouviram música ambiental o dia inteiro, e música péssima ainda, chega no culto, qual é a música que está lá iniciando a reunião? O culto nem começou, mas a bateria está lá. E os músicos estão lá tocando, aquela gritaria toda. Eu disse para os músicos, como é que vocês querem começar? Essas pessoas já estão perturbadas durante o dia. Chega na hora do culto, tem outra perturbação. Então, esse espírito agitado, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. E lá em Rubiataba, em 77, Deus me fez lembrar o texto de Isaías. Tu vês muitas coisas, tu vês muitas coisas, mas não enxergas. Tu ouves muita coisa, mas não ouve. Aquele texto ficou gravado no meu coração. Quer dizer, hoje não existe nem silêncio no campo. Esses tempos eu estava no Distrito Federal, Sobradinho, e o pastor, outro Josué, eu sou perseguido pelos Josués. José me levou para uma fazenda dele, uma fazenda, uma chácara na beira de uma grande represa, que ele gosta de pescar tucunaré, e me levou lá. Eu não gosto de pescar, né? E as pessoas se frustram comigo, porque eu me sento na cadeirinha de praia e começo a ler, mas estão lá pescando. Gente, a noite inteira era barulho, cada casa de campo tinha uma festa. Eu disse, mas nem aqui eu encontro descanso. Pensei que eu ia ter silêncio aqui no campo, você não encontra mais. Porque as pessoas levam o ruído para todo o lugar. Como disse aquele vizinho que tinha uma chácara lá perto de Porto Alegre, e ele disse, vendi a minha chácara. Porque tem uma casa de acampamento que é fronteira ao meu, e os crentes vão para lá e passam a noite toda orando. E me perturbam. Vendi a chácara por causa dos crentes. Porque nós temos o espírito agitado. Então, olha aqui, vocês me dão licença. Isso aqui é muito bom para mim. Única igreja que eu consigo pregar tomando chá. Uma outra igreja uma vez me deu Coca-Cola. E quando eu estava lá na aldeia, uma vez no seminário Vida, Estela Coque só levava água de coco. Então, uma benção, né? Bom costume esse. Você imagina Elias no deserto.
40 dias e 40 noites caminhando pelo deserto, silêncio absoluto. Teve muito tempo para Deus falar com ele, muito tempo para refletir. E aí tem um fator que é outro, que é falta de um tempo de quietude. Você não tem, o Elias era assim, Elias não tinha tempo para ficar quieto, só vivia matando o profeta, correndo de lá para cá, agitado, e aquilo angustiou tanto ele, que ele resolveu fugir. Claro, tinha ameaça de Jezabel, até que lá em 1 Reis 19, ele vai para o Monte Horebe, e lá ele ouve novamente Deus falar. E aí nós temos também a falta de leitura da palavra de Deus e de bons livros. Não digo só livros evangélicos, mas livros bons. Eu sempre digo aos obreiros: você já leu João Milton, Paraíso Perdido? Você já leu a biografia escrita por Taylor Caldwell a respeito da vida de Lucas? Você já leu os livros de Solenash, que era um judeu polonês que escrevia sobre os personagens da Bíblia? São edificantes. Mas as pessoas não têm mais tempo nem para ler a Bíblia. E obviamente que isso vai minando a vida da igreja. Imagina, pastores, eu dando aula no seminário, vou dar aula de Antigo Testamento. E eu pergunto aqui, quantos já leram a Bíblia toda 10 vezes? Não. Vou diminuindo. Quantos leram uma vez? Ninguém. Meus alunos. Tá, mas nós vamos estudar agora o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Quantos já leram os 5 livros? Ninguém. Aí eu disse, mas eu vou exigir que vocês, antes de estudarmos um livro, vocês leiam 5 vezes. Aí se apavoraram comigo. Mas não leem. Se eu, que já li a Bíblia 44 vezes, e já devia ter lido 50 vezes, porque vai fazer agora dia 23 de julho, 50 anos que eu fui separado para o ministério pastoral. Eu já devia ter lido. Mas são só 44 vezes. Ainda, às vezes, confundo sífilis hereditária com chifre do rei da Itália. Confundo Eliseu com Elias. Confundo os dois. Confundo os episódios. E já li tantas vezes. Então, acho que é a hora de nós pararmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. A segunda coisa são os fatores externos. Agora não são internos. Os ruídos da cidade, o latido dos cachorros da vizinhança. Quer ver uma coisa que me perturba? É a cachorrada latindo a noite inteira. É terrível. Parece assim que baixou um espírito na minha rua e todos começam a latir. Bom, eu sei que os cachorros são muito suscetíveis aos ruídos e são muito suscetíveis a demônios. Eles percebem a presença de demônios antes que a gente. Então eu consigo até entender o latido deles. Mas outro fator externo é a atração pelas redes sociais. Eu já tenho Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Aí vem me oferecer mais um. Teu amigo está convidando você para... Mas eu não dou conta nem do que eu tenho para me comunicar. Então, as redes sociais hoje têm sido o maior impedimento. Mas tem outra coisa que surgiu nos últimos anos, que está tirando o seu tempo de oração e de leitura. É a Netflix. Toquei no ponto, né? É a Netflix. Porque você começa a ver um seriado e você se encanta. Aí você quer ver o próximo episódio. Então eu tive que me
disciplinar para ver Netflix. Eu trabalho das 8 às 5 da tarde no meu gabinete. Como eu tenho que sair às 7 para dar aula, eu aí 5:30 desço para assistir, não vejo no meu computador, assistir uma partezinha do Netflix, mas bem, tem que ser disciplinado. Porque eu aprendi que essas coisas começam a roubar o seu tempo. Você não ouve mais a Deus. Você não consegue mais ouvir. Quando eu preparava esse sermão, eu comecei a me lembrar de quantas vezes eu ouvi a voz do Espírito. O Espírito Santo fala por visões, o Espírito Santo fala por sonhos, o Espírito Santo fala no seu pensamento, o Espírito Santo pode falar através de uma outra pessoa. O Espírito Santo não tem um canal apenas para falar com você. Uma vez eu me acordei pela manhã, de madrugadinha, e eu ouvi uma voz interior dizendo assim para mim: tempo de parar. Que tempo de parar é este? Tempo de parar. Falei para minha mulher, de manhã, disse: olha, ouvi uma voz, às 4 da manhã, Espírito, alguma coisa dizendo tempo de recolhimento. Aí eu disse para ela: acho que Deus vai me recolher. Deus vai me recolher. E ela, a mulher tem mais percepção das coisas espirituais que o homem. Os homens são muito racionais, mas a mulher tem mais percepção espiritual. Maridos, ouçam a sua mulher. Como diz a minha mulher, ela se autodenomina mula de Balaão. Ela diz: ouça pelo menos a tua mula de Balaão. Vão ver assim comigo. Aí ela disse: não é que Deus vai te levar, Deus está dizendo para tu parares. Eu fui olhar minha agenda, foi década de 80, fui olhar minha agenda, eu não tinha 3 dias juntos, isso foi mais ou menos janeiro, eu só tinha 3 dias juntos no mês de julho. Sabe por quê? Porque era a Copa do Mundo, eu cancelei toda a minha agenda. Eu não aceitei convite para pregar durante os dias de jogos da Copa do Mundo. Que a pior coisa é você ser convidado para um seminário de louvor ou seminário de batalha espiritual, e aquelas igrejas pentecostais reservam fazer um culto sábado à tarde, às 4 da tarde, na hora de uma quarta de final, Brasil e Argentina. Hein? Não tem chamado que resista, disse ele. Olhei minha agenda, não tinha. Os próximos 3 meses, 4 meses. Separei a data da Copa do Mundo. Falei com o doutor, o Tobinho, que você conhece muito bem, que é um médico ortopedista, que tem uma casa em Nova Petrópolis. Tobinho, empresta a tua casa. Eu vou para lá. Vou ficar 3 dias em meditação e oração. Nem jogo da Copa eu vou ver. Porque Deus disse tempo de recolhimento. Aí eu fui lá para o meu tempo de recolhimento. Você conhece, né, Zé, da casa do Tobinho? Eu fiquei lá. No segundo dia que eu estava meditando e adorando, o Espírito Santo começou a me corrigir. Começou a me dizer que eu estava muito agitado. E eu pedi perdão ao Senhor por ter uma agenda tão lotada a ponto de não ouvir mais a voz dele. Aí eu disse: Senhor, abri a minha agenda assim, hoje a agenda é no celular, né? A agenda do Google, né? Mas eu abri a minha agenda de papel e disse: Senhor, aqui está a minha agenda, é tua. Depois de 3 dias voltei para casa. Minha mulher achava que eu voltaria com o rosto resplandecente. Ela disse: eu quero ver o teu rosto como está. Deve estar resplandecendo. Eu disse: não está resplandecendo, é com vergonha da humilhação que eu passei.
E aí começaram a tocar telefonemas. Cancelavam a conferência em Vitória, cancelavam a conferência em Belo Horizonte, cancelavam a conferência no Chile, cancelavam a conferência. E as pessoas diziam assim: Pastor João, o diabo se levantou. Aí eu dizia: não se preocupe, não é o diabo, é o Espírito Santo que está na frente. E o Espírito Santo cancelou a minha agenda de julho a dezembro daquele ano. Me deu uma lição para eu parar. Eu tive que parar. Então muitas vezes a nossa agenda está tão ocupada, especialmente pastores, não é? A nossa agenda está tão ocupada, e aí não ouvimos mais a voz do Espírito. Às vezes um sonho simples. Me lembro que eu estava muito bem no ministério, numa grande igreja em Porto Alegre. Reverendo Ximenes conhece, Josué também. E eu era o mestre, o ensinador, não era Assembleia de Deus, naquela igreja. Meus cultos de quinta tinham esse povo assim, igual vocês. Era um teatro. E eram reuniões cheias do Espírito Santo, reuniões de poder. Muita gente se convertia. Era o culto que eu dirigia nas quintas-feiras. Eu pregava. E uma madrugada eu sonhei que eu fui botar a minha gravata, uma gravata que é com um zíper aqui, né, que não precisa tirar o nó, aquelas gravatas que tem zíper. Não que eu não saiba dar nó em gravata, sei muito bem, tá? Mas quando eu apertei aqui no pescoço, no meu sonho, eu senti uma picada no pescoço, Jamielson. Era uma cobra, tinha uma serpente dentro do colarinho, no meu sonho. Fui orar, conversei com a Wanda disse assim: juntinho do pescoço, meu bem, é uma pessoa íntima contigo que vai te trair. A mulher tem uma percepção para decidir as coisas, né? Juntinho do pescoço, alguém vai te trair. A consequência foi aquela mesmo, alguém me traiu. Eu tive que me impor um alto exílio, morando 2 anos no Paraná, com a minha mulher e meu filho, para poder me livrar daquela situação em Porto Alegre. Foi um alto exílio que eu me impus, pela traição. Eu estava para lançar na Feira do Livro, que é uma das maiores feiras do livro de Porto Alegre, eu estava para lançar o meu livro Ratos de Igreja, editado pela Editora Vida. Pastor Eude, que era o diretor, fez 5.000 cópias, e meu nome estava lá na lista. Eu ia fazer uma tarde de autógrafo ao lado daquele espírita de Lermando Franco. Ele ia até a fila dele, eu ia até a minha fila. E aqueles pastores resolveram dizer que eu não devia lançar o livro na Feira do Livro. Qual era a minha motivação? Mas a razão toda, porque quem prefaciou aquele livro foi o Moacir Scliar, que depois se tornou um imortal na Academia Brasileira de Letras. E o Moacir Scliar prefaciou meu livro. Mas quando eles viram o nome de Moacir Scliar, que era espírita, era um judeu espírita. Eu não estou ligando para isso. Eu estou buscando o conceito, o apoio de um escritor famoso. E aí bloquearam o lançamento do meu livro. Então, aquela serpente mordeu, era a coisa mais íntima. Então você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Por isso que o texto de Hebreus, né, quando ele diz assim, Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações, como fez o povo no deserto. Estevão falava para os líderes judeus, dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E eu creio que Deus tem um propósito com essa igreja aqui em Recife. Eu estava conversando com o Josué me disse: Deus tem preparado essa igreja como um lastro para operar um grande avivamento aqui na cidade do Recife. Vocês são o lastro, o fundamento,
sobre o qual Deus está preparando o terreno para ter um grande avivamento. Creem nisso, amados? De repente veio do céu, digam comigo, de repente veio do céu um som, que você ouça o som do Espírito Santo todos os dias. Eu gosto de ouvir o som do Espírito. Ele fala de muitas maneiras, como diz o texto de Hebreus 2, havendo Deus falado outrora aos nossos pais, de muitos modos e de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Então Deus quer falar no seu coração. Minha palavra é: reagende o seu tempo com Deus, reagende o seu momento de devoção, reagende a sua hora de ficar na presença de Deus. Vou concluir aqui, já passei do meu tempo, mas já estou concluindo. Esse som do Espírito começou em Pentecoste, se espalhou pela Etiópia, através do tesoureiro da rainha Candace. Esse som do Espírito entrou pela Judéia, por Jerusalém, Judéia e Samaria. Esse som do Espírito veio por todo o Império Greco-Romano. E esse som do Espírito chegou na nossa nação. A igreja possui o maior arcabouço musical do mundo. Os hinos protestantes ou evangélicos estão em primeiro lugar no mundo inteiro, porque esse som de Deus, ele faz brotar em você um louvor a Deus, uma nova música, como disse o poeta, há sobre a terra um novo som, uma voz nova a soar, uma perfeita sinfonia de amor. O poeta está vendo, e eu quero que você também experimente ouvir mais de Deus, dedicar mais tempo para Deus. Deus abençoe vocês. O Senhor seja com vocês abundantemente. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele merece.